Glória a Deus. A gente parece que nos últimos tempos, o ano passado, finalzinho do ano retrasado, começo desse ano, não foi fácil e para quem é cristão não é fácil mesmo, a vida cristã. Mas a gente sabe que Deus está com a gente e Ele vai nos auxiliando, Ele vai nos confortando, Ele vai dando direção à nossa vida. A maior dificuldade que eu vejo na vida do ser humano é ele viver uma vida sem esperança de nada. Porque quando a gente é cristão, vem a tribulação, a gente logo já encontra conforto, já encontra consolo, a gente tem irmãos, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem mensagem de Deus, então a gente se levanta de novo. E é uma pena daqueles que não têm nada disso. Vem a tribulação, eles caem. Vem a tribulação, eles desistem. Vem a tribulação, eles vão lá para o monte, entregam para as drogas, para a bebida, para todo tipo de coisa, abandonam a família. E a gente, eu vejo que nós temos essa vantagem de ter o conforto da palavra de Deus para horas difíceis. Nessa semana que passou, me veio uma notícia, já comecei com uma notícia ruim. Um negócio que eu fiz e a pessoa meio que me enrolou. E era para ser um prejuízo alto, e eu fiquei muito abalado com isso daí, porque não estava comendo direito, perdi até peso. Eu já não tenho muito peso, perdi peso. E fiquei muito abalado. Aí eu copiando o texto bíblico ali, e aí o Espírito Santo me deu uma mensagem na hora, para coisas difíceis, né? A coisa tá preta mesmo, tá difícil. Aí às vezes Deus manda uma palavra pra gente, principalmente para quem prega a palavra de Deus. Deus ele manda aquela palavra e fala assim, olha, é isso aqui, ó. Comigo funciona desse jeito, não tem vez para quem é mole. As lutas vêm. Eu tinha até uma outra mensagem na frente para ministrar, mas Deus me deu essa semana. Olha, essa mensagem aí. Essa mensagem que eu quero que você viva, que você vá para cima e fica em pé. E aí falou para Ezequiel, você coloca aqui feito homem, para Ezequiel e para Jó. Deus falou essa mensagem. Ponte em pé como homem que eu vou falar com você. Então é a mensagem que Deus me deu. E a mensagem que eu vou transmitir para a igreja essa noite. Eu convido você a abrir no livro de Josué, no capítulo 10. Josué no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo de número 14. Josué, capítulo 10, a partir do versículo de número 5. Josué é o 6º livro da Bíblia, você vai ver lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem o livro de Josué. A partir do capítulo 10, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. E enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: não te retire de teus servos as tuas mãos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e todos os homens de guerra com ele, e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não os temas, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor perturbou-os diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon,
e derrotando-os até Azeca e Maquedá. Ora, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca. E morreram. E foram mais os que morreram das pedras, da saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim a voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Até aí, amém, no nome de Jesus. Lendo a história dos grandes homens, irmãos, tanto dentro da Bíblia, quanto na história da igreja, principalmente na história das missões. A história das missões é onde a gente vê que as pessoas, elas pediam coisas que eram completamente absurdas. Na Bíblia a gente vê algumas situações que eram absurdas. Quando a gente vê o povo de frente do mar, Deus fala assim: não, Moisés, continua andando para frente. Vai para frente porque eu estou com você, manda esse povo marchar. O povo marcha marado. A gente vê outras situações em que era completamente absurdo. Homens, como a Camila pregou semana passada, homens andando dentro da fornalha de fogo ardente. Uma situação completamente absurda. Jesus multiplicando pães para milhares de pessoas. Situações completamente absurdas. Dentro da história da igreja, a gente vê homens que estavam em situações difíceis e eles oravam e aconteciam coisas com os elementos da natureza. Coisas que estavam completamente fora do comum, do bom senso que a gente está acostumado a ver. E a gente vê que esse tipo de intervenção é só Deus que faz e só de pessoas que estão completamente conscientes e têm a certeza de que Deus está com ele. Porque de outra forma a pessoa não faz um pedido como algumas situações acontecem. Eu estava copiando esse texto à mão, copiei o capítulo 9 todo, e comecei a copiar o capítulo 10, e ali com a cabeça meio quente, alguns problemas, mas estava lá copiando esse texto. Eu estou copiando a Bíblia até essa parte, cheguei nessa parte. E estava ali pensando, daqui a pouco, quando eu termino de copiar até o versículo 14, o Espírito Santo fala no meu coração: eu gosto que trabalhe assim, desse jeito. É assim que eu faço. Aí comecei a lembrar do que os homens pediram, de todos os livros que eu já li, os homens que pediram coisas absurdas, e que a gente fica até assim, pensando como que podia acontecer aquilo, dos homens que eu convivi, que eram homens de oração, e que pediram coisas que pra gente parecia que, poxa, mas ele pediu isso daí. Eu vi às vezes o pastor Valmir dar os testemunhos dele aqui na igreja, poxa, mas o pastor Valmir recebeu realmente hora extra menos de vida, porque o que ele dizia era para ele ter morrido fazia tempo. E Deus foi estendendo, e outras pessoas que vivem da oração e vivem da confiança de que Deus está com ele. E aí a gente começa a ver que também chega a nossa hora de começar a confiar dessa forma, de forma absurda. E aí eu pensei num homem que teve a ousadia de estar no meio de uma batalha, de olhar para o sol e dar uma ordem para o sol. Imagina uma pessoa, uma situação mental dessa, olhar para o sol e dar uma ordem para o sol. Falar: olha só, eu estou mandando em você. Para aí onde você está. Não se põe, eu dei uma ordem para o sol. Isso é completamente absurdo, fora do senso. Uma pessoa olhar para cima e dar ordem para o sol. E eu falei: só por causa disso eu vou dar o tema da minha mensagem assim: o homem que ousou dar uma ordem para o sol e para a lua. Imagina esse homem, que era Josué. O que estava acontecendo nessa história aqui? Josué, ele tinha feito um acordo, Israel tinha feito um acordo meio que enganado com essas pessoas aqui de Gibeon. E eles tinham ido lá disfarçados, e eles fizeram um acordo e juraram que não ia matar eles, porque eles disseram que não eram de Canaã. E eles acabaram enganando, e debaixo de juramento, no passado, não podia quebrar o juramento. E essas pessoas, debaixo de juramento, eles tinham a proteção de Israel com eles. Então juntaram 5 reis contra Gibeon, e foram lá para tomar essa cidade. E eles mandaram mensageiros para Josué, e era uma distância muito longa da onde Josué estava para chegar até lá, tanto que eles viajaram a noite inteirinha. Eles viajaram e chegaram lá já colocando em ação o que Deus tinha falado com ele. Olha, José, vou dar para vocês esses 5 reis, 5 exércitos na frente do exército de Israel. Então era um exército imenso, era muito grande.
Só que eles estavam com Deus, Deus estava com ele naquela batalha. E tá lá Josué descendo o caminho, já começaram a guerrear, já começaram a matar gente. Só que Deus falou, olha, eu também vou entrar nessa batalha também. E Deus estava lá guerreando no meio deles e Deus estava enviando pedras do céu e disse que Deus matou mais gente do que a espada dos israelitas. Só que a guerra era tão grande, Josué queria ganhar de qualquer jeito naquele dia, que parecia que o tempo era curto. Falou, tem muita coisa para eu ganhar, porém tem pouco tempo. O que foi que ele pediu? Falou, eu tenho que fazer o dia ficar mais longo. Eu preciso de mais tempo, preciso de mais luz, porque se escurecer os inimigos somem, eu não consigo matar todo mundo. E era o que ele queria. Então, o que ele fez? Ele viu que o único recurso que ele tinha, olha só, o único recurso que Josué tinha era o tempo, era o sol que marcava o tempo. Então ele olhou para o lado, olhou para o outro, falou, aqui é só deserto, tem nada, então a única coisa que eu tenho é o sol. Ele olha para o sol e dá uma olhada, sol, fica aí onde você está. E você também, lua, para aí que eu preciso de tempo. E o texto diz, alguns falam que isso aqui é só poético, porém o texto diz claramente que o sol ficou parado no meio um dia inteirinho, não se pôs, até que Josué venceu a guerra. E o sol ficou parado, ele teve a ousadia de olhar para o sol, e o sol ficou paradinho lá enquanto não acabou a guerra. Porque esse homem, ele sabia que qualquer coisa que ele pedisse ali, Deus estava no meio daquela batalha com ele e ia atender o pedido dele naquele momento. Então, a gente vai ver algumas coisas aqui que servem para a nossa vida, porque às vezes a gente passa um momento que encosta a gente na parede. E todo recurso que você olha para você é completamente absurdo. Fala, qualquer coisa que eu pedir aqui é completamente fora do comum para as outras pessoas. As pessoas vão dizer que eu sou doido. Imagina você olhando para o sol e falando, para aí, sol. Lá no meio da rua, igual estava esses dias aí, 30 e poucos graus, você olhando para cima e falando, sol, fica parado aí. A pessoa fala, você está doido. Mas só que os homens que conviveram com Deus, eles eram completamente doidos. Eles eram completamente fora dos bom senso, porque eles pediam coisas que eram absurdas para a época deles. Imagina só aqueles homens naquele barco, no meio de uma tempestade, de repente vem um homem andando por cima das águas, até o encontro deles, eles ficam morrendo de medo, mas era Jesus que estava ali. Outra feita, estava uma maior tempestade, e Jesus estava lá dormindo dentro do barco, estava nem aí que estava a tempestade, ele se levantou e deu uma ordem para o vento, e para o mar, para onde eles estavam, e aquilo tudo ficou quieto. Porque ele é o Senhor dos ventos e das tempestades, é ele que manda nos elementos da natureza. Ele que manda em tudo. Assim, Josué, milhares de anos antes dos eventos de Jesus, ele já sabia disso. Deus falou a Josué, não se preocupa não. Está tudo na sua mão. Só tem que brigar. Josué falou, bom, já que eu tenho que brigar, está me faltando é tempo. Ele vai, olha para o sol e manda uma ordem para o sol. Algumas coisas aqui são interessantes, porque Josué ele já tinha caminhado uma noite inteirinha. Lá no versículo 8, se a gente for olhar do texto que nós lemos, diz que eles caminharam, no versículo 9, diz que eles sobrevieram de repente, porque toda noite ele foi subindo até Gilgal. Toda noite ele subiu e foi até lá guerrear com eles. Imagina você a noite todinha caminhando, falando, eu quero brigar, eu quero chegar lá, tendo aquela certeza de que Deus ia estar com eles. A noite todinha ele ainda precisava de mais tempo, já não tinha andado a noite toda, mas estava dentro de uma batalha. Isso é confiança. A pessoa olhar e saber de que Deus estava com ele. Então, o homem que ousa dar uma ordem para o sol é uma pessoa que deve ter uma certeza muito grande de que a ordem que ele tinha era uma ordem divina. Então, um dos primeiros pontos que eu quero colocar aqui na nossa mensagem é o seguinte: quando o homem tem a certeza de que Deus está com ele, ele tem autoridade sobre os elementos que estão à volta dele. Mas isso é só para quem tem certeza. Quando o homem tem a certeza de que Deus está com ele, ele tem autoridade sobre os elementos que estão à volta dele. Certa feita, Deus falou para Moisés, olha Moisés, fala para a rocha, ela vai dar água. E ele foi lá e conversou com a rocha. Imagina, a pessoa chegar lá, rocha, é o seguinte, a partir de agora... Da outra vez ele fez errado, ele bateu na rocha, era só para ele conversar. Moisés, o texto diz assim, algumas traduções, conversa com a rocha. Rocha, dá água para esse povo. Vai falar Moisés conversando com a rocha, o que aconteceu? A rocha deu água, isso é coisa de louco. Isso é coisa de gente que não bate bem na cabeça. Porém, era uma ordem de Deus. Quem está com Deus, os elementos que estão à volta dele obedecem ele. Porque é o dono de tudo que manda ele fazer aquilo dali. Moisés fala para a rocha. Chegou um dia que Samuel deu uma ordem para o tempo, para chover, e choveu. Veio trovões, foi trovoadas.
Elias teve ordem para mandar parar de chover, ao contrário, Elias mandou parar de chover e não choveu durante 3 anos. E lá em Tiago diz que ele era homem igual nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas coisas ele tinha, e ele deu ordem aos elementos da natureza e obedeceu. E na vez de Josué a mesma coisa. Josué olhou para o sol e falou: sol, detente aí, para aí no céu. E o sol obedeceu, porque o homem, quando ele tem a certeza de que Deus está com ele, tudo que está à volta dele coopera para o bem dele. Tudo que está em volta dele obedece a ele. Se você tem algum problema e você olha para aquilo, fala: poxa, mas o único recurso que eu tenho é isso daqui. Então eu vou falar com aquilo e aquilo dali vai passar a funcionar naquele momento. Não é mágica. É quando a pessoa tem certeza de que Deus está com ele. Que deu autoridade para que ele fizesse aquilo dali. Seja no local. Eu vi uma história de algumas irmãs que oraram para que não chovesse na hora que ela chegasse na igreja. Quem nunca ouviu uma história dessa? Eu já ouvi. E realmente disse que não choveu. E vai acreditar quem quiser, mas tem gente que é doida a tal ponto de falar isso. Quem nunca fez isso? Segura a chuva um pouco aí, Jesus, até chegar na igreja. Não é que às vezes funciona? Não é que às vezes esse negócio está... E acontece porque a pessoa, quando ela tem certeza, as coisas que estão à volta dela, os elementos, estão sujeitos a ela. Porque ele é um servo de Deus, ele está servindo a um Deus vivo. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo é o seguinte: quando o homem sabe que ele está andando na vontade de Deus, ele tem a ousadia de pedir coisas incríveis. Quando ele sabe que ele está andando na vontade de Deus, ele tem a ousadia de pedir coisas incríveis. A pessoa, quando está muito certo que Deus está com ele, então ele fala: Deus, cura minha dor de cabeça. Preciso ser curador de cabeça, estou com mal-estar. Agora, quando a pessoa sabe que Deus está com ele, ele fala: Deus, estou com câncer, mas se for da tua vontade, eu vou ficar curado disso daqui. É absurdo. Às vezes teve gente que as coisas eram tão absurdas que ele orou para que o morto levantasse, e o morto levantou. Dentro da história, não dentro da Bíblia, fora da Bíblia, em outras ocasiões, cristãos, dentro da literatura histórica cristã, houve relatos de pessoas que oraram para que mortos levantassem, e mortos levantaram. E é bíblico, porque a Bíblia diz para a gente orar, pedir, como a Camila leu o texto hoje, para que pedíssemos coisas a Deus, lá em João capítulo 14, podem pedir no meu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Então, quando o homem sabe que ele está andando na vontade de Deus, não é para qualquer um, ele tem a ousadia de pedir coisas incríveis. Josué tinha certeza que o caminho que ele estava trilhando era o caminho de Deus. Ele tinha certeza que aquilo que ele estava fazendo ali era a vontade de Deus. Então, ele sabia que os exércitos que estavam ali eram inimigos de Deus. E que aquela batalha, ela já estava ganha, porque Deus tinha falado para ele: Josué, não fica com medo não, estou com você. Essa certeza que nós temos que ter, que o que você está fazendo é a vontade de Deus. Aí você pode pedir coisas incríveis. Aí você pode pedir coisas que são fora do senso. Se você não tiver essa certeza, não pede, que não vai dar certo. Se Josué, aquilo dali não fosse a vontade de Deus, Josué podia pedir 1000 vezes para o sol, só fazer uma sombrinha que não ia ter sombra nenhuma. Mas como era a vontade de Deus, ele teve a ousadia de pedir para o sol parar. Ele teve a ousadia de olhar para cima e falar: sol, para aí. Porque eu estou andando na vontade de Deus, eu tenho essa certeza. Andar na vontade de Deus, estar cumprindo o propósito dele, dá ousadia para o homem. Pedir coisas que são fora do comum para outra pessoa. Às vezes a pessoa fala: poxa, mas você vai pedir isso daí? Você vai pedir esse tipo de coisa? Isso aí não tem lógica. Mas você sabe que lá no fundo você está andando na presença de Deus. E que aquilo é a vontade de Deus para a sua vida. E também, se não acontecer, porque não era a vontade dele, não era o que ele queria. Mas quando você anda na vontade dele, fazendo as coisas que Deus quer, você tem essa ousadia. Falando: Deus, eu sei que eu estou andando direitinho. Então eu vou pedir algo que é fora do comum para outras pessoas. É fora dos padrões de outras pessoas. Vou pedir alguma coisa que seja incrível para Deus. A terceira coisa é que, quando o homem está fazendo a vontade de Deus, tudo que está à sua volta coopera para a sua vitória, não é? Pode ver que quando eles estavam descendo para a batalha, os exércitos já estavam acampados esperando eles. O que aconteceu? O texto diz no versículo 11 que Deus causou uma confusão e de repente Deus começou a enviar saraivada de pedra do céu. Ora, mas ali é uma região desértica, ali é um local onde para cair granizo, eu não sei se naquela época caía granizo toda hora ali. O que o texto diz é que Deus ele começou a batalhar, enviar pedra de gelo do céu. Quando fala saraivada, é uma chuva de gelo. Quem já viu uma chuva de granizo que quebra até vidro de veículo, muitas vezes, que as pedras são muito grandes,
sabe que aquilo dali pode matar uma pessoa. Deus enviou uma daquela, e o texto diz que aquele tipo de coisa que Deus tinha enviado tinha matado mais gente do que a espada dos israelitas. Ou seja, quando eles estavam chegando para batalhar, Deus já estava ali, já abrindo caminho para eles, já estava abrindo espaço. Porque quando o homem está fazendo a vontade de Deus, as coisas que estão à volta dele cooperam para a vitória dele. Já viu que quando você vai chegando para fazer algo que você tanto pediu para Deus, parece que as portas vão se abrindo automaticamente para você e parece que o caminho vai se abrindo e Deus vai fazendo a vontade dele e as coisas vão acontecendo porque tudo que está em volta, poxa, eu me levantei com uma sorte, a gente já fala assim, eu estou com uma sorte hoje, está tudo dando certo. Mas não é sorte, é que o que você está fazendo é a vontade de Deus, então as portas vão se abrindo automaticamente. O caminho vai se abrindo, não que não vai ter dificuldade. Era a vontade de Deus, eles estavam bem, só que tinha um exército na frente. Um não, tinha 5 logo de cara. Por falta de um, tinha 5 exércitos ali, Deus foi abrindo o caminho, foi guerreando com ele. Os elementos que estavam à volta deles cooperaram, não é? O dia ficou claro além do comum. Eles tiveram mais tempo ainda para poder ganhar a vitória. Os exércitos que estavam do outro lado, diz que eles ficaram confusos naquele momento. Deus confundiu aqueles exércitos e enviou uma saraivada de pedra sobre eles naquele instante. Ou seja, quando eles estavam descendo, as coisas estavam ao redor deles, estavam tudo dando certo. Porque Deus estava com ele. É assim que funciona. Quando o homem está andando na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, tudo que está à volta dele coopera, é verdade. Já viu que quando você não está fazendo a vontade de Deus, tudo que está à sua volta dá tudo errado. Começa a atrapalhar, começa a acontecer coisas que não estavam certas. Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, as coisas que começam a dar errado, Deus começa a corrigir, Deus começa a fazer a dar certo, porque você está na vontade de Deus. A quarta coisa, quando o homem está fazendo o que Deus manda, ele usa o que está à sua volta para vencer os seus inimigos. Deus mandou Josué ir até lá. Olha, Josué, pode descer, no versículo 8, não temas, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Quando a Bíblia fala que entrega algumas coisas nas mãos, fala, é seu. É um prêmio seu, ou seja, a vitória era um prêmio que Deus estava dando para Josué. Falou, Josué, você está de brinde. É 5 exércitos? Tá bom, desce lá, eu já dei na sua mão, não precisa ter medo, nenhum deles vai te resistir. Quando Deus dá alguma coisa para você, aí você vai olhar daqui até a vitória, você já calcula, fala, daqui até o que eu pedi, a gente tem esse obstáculo, esse e esse. Aí você já começa a falar, poxa, desse primeiro até que vai, mas quando chegar aqui nessa pessoa, nesse lugar, nessa coisa, nessa quantia, a gente coloca, quando chegar aqui vai ser complicado. Se você tiver a certeza que você está fazendo o que Deus está mandando, todos aqueles obstáculos, você fala assim, não, eu já dei na sua mão. Se você tiver a certeza de que aquilo dali é o que Deus está mandando você fazer. Todos aqueles obstáculos estão de presente para você. Deus vai abrir as portas dele. Não é fácil. Tem que ter a batalha, tem que ter a guerra. Aqui teve que ter o corpo a corpo, espada a espada, homem a homem, lança a lança, quebração de escudo. Teve tudo aquilo que a gente vê em filmes de guerra mesmo, teve tudo aquilo ali. Porém, Israel estava vitorioso, porque Deus tinha dado aquelas barreiras para que eles vencessem. Como Deus disse, nenhum deles vai te resistir. A gente faz esses cálculos. Quando Josué olha para aquilo e fala, os recursos que eu tenho disponíveis aqui, né? Como é assim, tudo que está à volta, a gente usa para vencer aqueles obstáculos. A única coisa que Josué tinha na volta dele, o exército estava com ele, que estava guerreando, e o sol. O espaço geográfico e o sol. Fala, bom, espaço eu tenho, dá para guerrear, o que eu estou precisando é de tempo. Como é o sol que marca o tempo, então eu vou usar o sol para poder ganhar essa guerra. Porque granizo já tinha mandado, exército já estava com Josué, e agora o que ele queria era tempo. E Deus deu tempo para ele. Ele deu uma ordem para o sol. E o mais interessante de tudo isso, dentro disso daqui, quando Josué dá essa ordem para o sol, é o seguinte: na época de Josué, o sol era cultuado como um deus. Interessante isso daí. Quando eu parei nisso, eu já pensei logo nesse ponto. O sol naquela época era uma divindade. Então as pessoas tinham medo do sol. De falar qualquer coisa, de xingar o sol, porque o sol, o Baal era o deus do sol, era o deus do clima. Então ele era o deus sol para o povo de Canaã. E Josué, um homem comum, igual qualquer outro, chegou e deu uma ordem para o sol. Qualquer cananita que diz, ele falou, poxa, mas está dando uma ordem para a nossa divindade. Ele deu uma ordem para o sol e o sol obedeceu.
Porque Josué sabia que o sol era um elemento que estava à volta dele. O sol, como qualquer outra coisa, era de Deus e ele podia utilizar aquilo dali como recurso para a vida dele. Quando você olha para as coisas e vê ela como não sendo suas ou como não sendo de ninguém, ó, isso aqui é Deus, é o dono de tudo. Se ele é o dono de tudo, logo ele abre as portas e você pode utilizar do que Deus te dá, do que Deus põe como recurso para você. Josué falou, o sol não é divindade coisa nenhuma. O sol não tem dono, o dono é Deus. Então eu vou pedir para que Deus, vou dar uma ordem, porque Deus me deu autoridade, para que aquilo coopere para mim. E foi o que aconteceu. Às vezes a gente olha as coisas do mundo como se fosse, o mundo fosse proprietário de tudo aquilo dali, mas não é verdade. Salmo 24 diz que o Senhor Deus é o dono de toda a terra e tudo que tem nela. Ele é o dono de qualquer coisa que nós vemos por aí. Tem gente que fala assim, esse mundo é do inimigo. Não, o diabo não tem nada. Ele só engana os homens e consegue governar as consciências. Mas a terra e toda a sua plenitude, a palavra de Deus diz que é de Deus. Toda a terra, tudo que tem nela, no céu, no espaço, aquilo que a gente vê em livros de ciência, as galáxias, tudo pertence a ele. E tudo serve como recurso para o homem. Josué olha para si e fala, vou dar uma ordem para o sol. Ousou dar uma ordem para o sol e para a lua. E o sol, como era a criação de Deus, obedeceu ao homem de Deus naquele dia. Então, quando o homem está fazendo o que Deus manda, ele usa o que está à volta dele para favorecer ele. Você fala assim, poxa, eu preciso desse elemento, então eu vou orar para Deus, eu sei que é a vontade de Deus, então tudo bem. Então eu vou pedir para que aquilo dali aconteça. E acontece, se for a vontade de Deus. Se não for, também não vai acontecer nada. Você vai ficar lá só pedindo com a mão levantada e não vai acontecer absolutamente nada, porque ele fala, não estou nesse negócio. Se Deus está nesse negócio, você pode usar o que tiver à sua volta. Que Deus ele vai usar aquilo dali para te abençoar. Foi o que Josué fez com o sol. As pessoas cultuavam o sol. Josué deu uma ordem para o sol. Foi completamente diferente. Se o homem está certo de que o que ele está pedindo está alinhado com os planos de Deus, ele pode ter a ousadia de pedir. Josué, quando ele pede, ele não pede para mostrar que ele era um grande homem de Deus e podia dar ordem nas coisas. Quando ele pede porque ele sabia que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. O que ele estava pedindo estava alinhado com os planos de Deus. Os planos de Deus era que ele vencesse aqueles exércitos, porque Deus tinha dado a terra de Canaã para eles. Então ele pediu não foi para glorificar o nome dele. Foi porque ele queria glorificar o nome de Deus. Mostrar que o sol não era uma divindade. Se o sol obedece a um homem, logo ele não é uma divindade. Ele é só um elemento da natureza. E todos aqueles exércitos viram quando Josué deu uma ordem para o sol e o sol parou e ele ganhou todo mundo. Ninguém fugiu. Morreu todo mundo ali naquele momento. E tem um texto em 1 João 5,14, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler ele, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Isso está lá em 1 João 5,14. Se você pede alguma coisa que é de acordo com a vontade dele, Ele te ouve. Acontece. Quando Josué pede que o sol para, era a vontade de Deus ele ganhar. Então Deus fala assim, bom, está na minha vontade, o sol para. O sol não parou porque simplesmente Josué deu uma ordem. O sol parou porque aquela ordem estava alinhada com a vontade de Deus. Então se você pede alguma coisa, por mais absurda que ela seja para as outras pessoas, se Deus está de acordo com aquilo daí, ele fala, não, eu assino embaixo. Ele pediu é coisa de doido, mas eu estou com isso daí. Se Deus assinar, aquela coisa acontece. Aquilo dali funciona. Se você pedir e for segundo a vontade de Deus, Ele escuta. Se o que você pediu, ainda que pareça absurdo, estiver de acordo com a vontade de Deus, acontece. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, acontece. Ainda que pareça absurdo para as pessoas, aquilo acontece. A sétima coisa, se Josué não teve receio de pedir em público algo impossível, pois sabia que Deus era poderoso para fazer. Lá no versículo 12, diz bem assim: então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Ele não falou escondidinho. Tem gente que vai pedir coisa absurda, mas ele fala ali meio com medo, né? Fala, se alguém ouvir, vai que não dá certo. Vou pedir essa oração, mas vai que não funciona. Pelo menos ninguém ficou sabendo, eu não vou passar caramba. Quando a pessoa tem certeza que Deus está com ele não tem medo de pedir não. Ele chega e fala mesmo, fala, olha, eu pedi para Deus tal coisa, e daí? Deus está comigo, estou fazendo a vontade dele. Se não acontecer, não aconteceu. Lembra a mensagem que a Camila trouxe quando aqueles 3 jovens estavam lá? Se Deus quiser salvar, Ele salva. Se não salvar, a gente não vai obedecer a Nabucodonosor e pronto. Esse cara era ousado. Caiu lá dentro do fogo e
passearam no meio do fogo. É o único relato que a gente conhece de gente que passeou no meio do fogo. Não tem outro na Bíblia, é só aqueles 3 jovens ali na Babilônia. Só se Deus quiser livrar, livre. Se não quiser também a gente vai pular no fogo. Estamos assim. Mesma coisa de Josué, ele chegou em público e deu uma ordem para o sol na frente de todo mundo. Falou, sol, detente em Gibeon e tu lua no vale de Aijalon. Ou seja, o sol para um lugar e a lua no outro. Porque quando o sol está nascendo, a lua está se pondo. Sempre assim. Quando a lua está nascendo, o sol está se pondo. Então, aquele dia foi um dia mais longo da história. Alguns falam que esse dia está faltando, eu não sei falar cientificamente se isso é verdade ou não, mas eu sei o que a palavra de Deus fala, que o sol não se pôs durante o dia inteiro. Ele durou mais do que os outros dias para que Josué conseguisse vencer aquilo ali. E ele falou na frente de todo mundo. Se você tiver certeza que Deus está no plano que você quer, você não tem vergonha de falar para as pessoas, olha, eu pedi isso para Deus. E eu acredito que ele vai fazer isso, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus que fica brincando com as pessoas. Se Deus tiver um negócio, ele vai me atender. Ah, mas isso é coisa de doido. Fala, é por isso. É por isso. Deus, parece que às vezes ele é Deus dos doidos. Deus de pessoas que pedem coisas absurdas. Pedro estava preso com um monte de soldado ali em volta. E de repente o anjo acorda, estava dormindo até. Estava tão tranquilo que estava dormindo lá no meio de soldados. O anjo acorda ele, 16 soldados estavam guardando ele. O anjo acorda ele e fala, Pedro, vamos embora. As portas começam a se abrir, parecendo um portão automático. Né? Começou a se abrir, Pedro saiu, as portas se fecharam de novo, os soldados continuaram dormindo. Quando acordaram que foram procurar Pedro, Pedro já tinha ido embora. E quando ele chegou lá onde os discípulos estavam escondidos, a menina foi no portão ver que era ele e falou, olha, o Pedro está lá fora. Falou, não, é o anjo dele, não é ele não. Nem o pessoal acreditou nele. Porque as pessoas que andam na presença de Deus é assim. Acontecem coisas que a gente não consegue explicar o que aconteceu, porque de tão absurdas que são, Deus é assim, ele faz isso. Nesse dia, o sol obedeceu um homem. O sol obedeceu uma pessoa. O homem que teve a ousadia de dar ordem ao sol, viveu um dia único na vida dele. O versículo 14 fala assim, não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, em que atendeu o Senhor assim, a voz de um homem. O Senhor pelejava por Israel. Assim acontece. Quando nós obedecemos a voz de Deus, a gente vai chegar uma hora que você vai pedir algo que vai marcar aquele dia na sua vida. Olha, eu nunca mais vou esquecer disso, porque foi o dia que Deus me curou, foi o dia que Deus me abençoou de forma a qual nunca jamais eu esperaria. Foi o dia que Deus fez algo completamente diferente. Esse dia diz que foi o dia que marcou a vida de Josué para sempre. O texto diz, nunca houve um dia igual esse, segundo a pessoa que está narrando aqui essa história. Não aconteceu um dia semelhante àquele mais, porque foi o dia de Josué, foi o dia que o homem deu uma ordem para o sol e o sol parou. E vai acontecer isso na sua vida um dia. Vai chegar um dia que você vai pedir algo, já aconteceu, que você pediu algo e foi completamente absurdo. Foi completamente fora dos padrões. Mas só vai acontecer se você tiver a certeza de que Deus realmente é na sua vida, que você está fazendo a vontade de Deus. Essas coisas são importantes. Se aquilo está na vontade de Deus, se você está na vontade de Deus, e se aquilo realmente está nos planos de Deus para acontecer na sua vida. Então, esse é o homem que teve a ousadia de olhar para o sol e dar uma ordem para ele. Chega a hora na nossa vida que a gente fica meio contra a parede. Josué já estava com a certeza de que ele estava descendo para ganhar, porque Deus tinha falado para ele. Por isso ele ousou. Só que, às vezes, parece para nós que Deus está em silêncio. Deus não está respondendo. Então, essas histórias, esses testemunhos, esse tipo de coisa vem para fortalecer, para a gente saber que a gente pode pedir determinado tipo de coisa. Só que primeiro a gente tem que enquadrar a nossa vida dentro de uma vontade de Deus, dentro de um padrão, para a gente poder saber se aquilo que nós estamos pedindo realmente tem condições de ser feito, tem condições de acontecer. Então é a avaliação que a gente faz. O que eu estou fazendo hoje se enquadra na vontade de Deus? A forma como eu estou andando se enquadra nos planos de Deus para mim? O que eu estou pedindo realmente é grande, mas não é por merecimento, tá? A gente não ganha nada por merecimento, porque nós somos bonzinhos, não. Mas a avaliação que nós temos que fazer é se nós realmente estamos ali andando de acordo com a vontade de Deus para podermos pedir algum tipo de coisa, determinado tipo de coisa. Amém? Essa é a mensagem de Deus para essa noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Tem algum recado? Não tem não? Pode estar
Encerrando? Amém. Então, vamos estar encerrando o culto. Convido os irmãos a colocar de pé. Nós vamos estar fazendo a oração final. Glória a Deus. Senhor Deus eterno, ó Pai, te agradeço nessa noite porque nós ouvimos a Tua palavra. Nós sabemos se o que nós pedimos, ó Pai, estiver na Tua vontade, o Senhor é poderoso para fazer, para realizar, ó Pai. Então que nessa noite nós possamos estar esperando, ó Pai, na Tua graça. Nós pedimos por essa igreja, por esse ministério, pelas pessoas que congregam aqui, pelos pedidos de oração, ó Pai, que já foram feitos, as pessoas que não puderam vir. Abençoe a cada um, ó Pai. Nos dá uma semana de paz, de tranquilidade, de livramento. Que o Senhor possa estar nas nossas vidas, nos abençoando, nos leve em segurança. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça e todos digam amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.